Bom, nós chegamos agora à terceira lição sobre disciplina e especificamente sobre administração da disciplina. Os capítulos 44 e 45 são temas muito importantes para nós, para os nossos filhos. E para falar sobre esse assunto, estão conosco o pastor Jair Garcia Góes e o pastor Valdoni Fiuza. Mas a gente precisa começar falando de uma coisa muito importante. Você já está acostumado a ouvir a gente falar sobre culto da família. E hoje a minha pergunta é para o pastor Valdoni. Pastor, na casa do seu pai era cristão, era adventista também? Adventista. E tinha culto da família na casa do seu pai? Tinha. Porque uma casa adventista é uma casa que tem culto, né? Eu sou uma família assim bem tradicional na igreja. Aham. E os meus avós, por parte assim, paternos, eles eram assim bem fidedignos ao culto familiar. Todos os dias? E como resultado disso, eles tiveram 5 filhos. E apenas um se desviou durante um período, mas já voltou para os braços do Senhor. Puxa vida, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Né? O culto familiar fez uma grande diferença na nossa família. Os meus avós maternos também, eles eram bem fiéis ao culto familiar. E eles também tiveram 5 filhos e os 5 continuam militando nesse caminho. Ou seja, parece que o culto da família é um instrumento fundamental para você transmitir para a próxima geração os valores espirituais. Né? O resultado disso é que na nossa família nuclear, os meus pais, eles levavam bem a sério a questão do culto familiar. Nós somos em 3 irmãos e os 3 sempre permaneceram também firmes pensando assim em um novo céu e uma nova terra e estão buscando esse ideal. Porque a gente está ensinando a buscar o Senhor em primeiro lugar. No começo do dia, Jesus é o alfa e o ômega, no começo e no final do dia, o culto, todos os dias. Na nossa casa sempre foi muito forte, sabe, pastor? Mas de manhã, à noite, sempre o culto familiar. Mas o culto que mais assim trazia alegria para nós era a chegada do sábado, onde havia um preparo todo especial com a família para recebermos o sábado. O culto do pôr do sol. O culto do pôr do sol. Agora, você que acompanha a gente aí, precisa lembrar que o culto deve ser, curtinho. Culto Caleb, 5 minutos, rapidinho o culto. Vamos voltar para a lição? Vamos para o nosso guia de estudo. Pastor Jair, que coisa importante precisa ser feita antes de se administrar a correção numa criança? Primeiro passo, pastor Marcos, é ir ao Senhor e pedir ao Senhor que abrande e domine o coração dos seus filhos, dos nossos filhos, no caso. E um outro aspecto muito importante é pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para lidar com nossos filhos. Esse é o primeiro passo, sem sombra de dúvida, porque não podemos educar nossos filhos para o futuro se não buscarmos a orientação de Deus constantemente. Parece que tem pais que não fazem nada e tem pais que são do outro extremo que já partem para a paulada, logo de cara. E parece tão difícil encontrar esse tipo de pai que busca o Senhor. É verdade. Que anda de joelhos para disciplinar os seus filhos, né? Pastor Valdoni, o que acontece com esse outro tipo de pai que disciplina na paulada, com ira? Às vezes não é paulada física, é paulada verbal, paulada emocional. O que acontece quando a criança é disciplinada dessa maneira? Perde todo o objetivo da disciplina, não é? O mal, ele aumenta quando é disciplinado dessa forma. E, queridos pais, nós precisamos sempre lembrar que Deus, ele vê todas as coisas e ele fará juízo. E um dia ele vai cobrar de nós a forma, a maneira que nós educamos os nossos filhos. Isso é abuso. Abuso. Alguns casos desses seriam casos de polícia e a criança não tem como se defender, verdade. Mas a Bíblia diz que o Senhor é justo juiz. Ele é o defensor dos órfãos e das viúvas e dos filhos que são abusados pelos pais só porque são pequenos, só porque não sabem se defender. Deus é vingador, Deus será o vingador desse tipo de filhos, né? Pastor Jair, quem é agradado quando os pais pensam que podem se irritar porque o filho errou? Não, meu filho errou, então eu posso me irritar, posso falar de maneira irada, brava com meu filho. Acho que o primeiro ponto aí é o seguinte, pastor Marco. Esses pais enganam a si mesmos e agradam a Satanás. Porque eles passam uma ideia distorcida da graça. Ou seja, é quase uma adoração a Satanás quando o pai faz isso. É um ato de violência e que deforma a bondade de Deus,
a graça do Senhor, e o filho espera encontrar isso no pai. Porque nós pais devemos ser reflexo do caráter de Deus. Sem sombra de dúvida. Caráter amoroso, bondoso, né? Agora, existem, em que circunstâncias extremas a vara poderia ser necessária? Porque a Bíblia fala de vara. Sim. Né? Livro de Provérbios fala de vara, livro de Hebreus fala de vara. Em que circunstâncias ela poderia ser necessária? Sabe, quando todos os outros recursos, pastor, eles forem utilizados, por exemplo, Antes, né? Antes, por exemplo, a criança desobedeceu, você diga para ela, olha, se você desobedecer, você vai ficar ali naquele cantinho. 3 minutos, se ela tem 3 anos, 5 minutos. Vai perder privilégios. Então, todos os outros recursos, eles foram utilizados e não deu certo. Aí, com o espírito de oração, os pais poderão, então, corrigir o seu filho dessa forma. É verdade. Muito bem. Agora, que perguntas, pastor Jair, o pai, então, precisa fazer se ele pensa que precisa utilizar a vara? Se ele acha que tem que utilizar a vara, não, eu vou obedecer a Bíblia diz que a vara é bom corretivo. O que ele tem que fazer antes? A primeira pergunta é, tenho eu obedecido a Deus? Como pai? Como pai. Tenho submetido a minha vontade a Deus? E antes de ter uma resposta para essa pergunta, antes dessa resposta, ele não deve dar nenhum passo. Ele deve estar ciente de que essa relação com Deus vai trazer bênção para o filho no momento em que ele tiver que discipliná-lo. Tenho eu refletido o caráter amoroso, que a gente estava conversando agora há pouco. Falamos sobre graça. O caráter amoroso de Deus, né? Carinhoso de Deus. Meu filho vai ver Deus na minha ação ou vai ver o diabo, o próprio diabo, Satanás na minha ação? A gente não está querendo dizer com isso que toda vez que tiver que usar a vara vai estar representando o caráter do inimigo. Não é isso que a palavra de Deus diz também. Mas eu, pai, preciso fazer um exame do coração muito sério. É como dizer, pastor Marcos, o seguinte, eu tenho que fazer uma autoavaliação enquanto pai em todos esses momentos. Vou ter que disciplinar, tenho que fazer primeiro uma autoavaliação da minha própria vida. Porque para alguns pais que foram criados num ambiente violento, é mais fácil resolver o problema na paulada logo de cara do que orar e pedir ajuda de Deus. É verdade. Pastor Valdoni, o que deve fazer alguém, um pai e uma mãe, que quer arruinar com a sua casa? Puxa. Quer perder os filhos, arruinar com tudo? Eu nem acredito deve ter que bastante pais, gente querendo saber, né? Eu nem acredito que há pais que pensam assim, Claro. mas parece que a nossa atitude muitas vezes pode levar a isso, né? É simplesmente você usar da força bruta, da violência física para tentar corrigir os nossos filhos, que vai arruinar o nosso Ser lar. esse o primeiro expediente sempre, né? Tem pais que é tudo na paulada, né? Eu já ouvi de criança, já ouvi histórias, né? De que apanhou de cabide, de cabo de enxada e de... Rabo de tatu, rabo já de ouviu tatu, falar no rabo sim. de tatu? Como alcançar o coração dos filhos com a disciplina, pastor Jair? Com piedade, com bondade, com graça, com firmeza. E a grande recomendação é orai. Orai antes de dar esse passo. Orar sem os filhos e com eles. E com ele. Ajudando os filhos a enxergar o seguinte, eu não queria discipliná-lo. E aí o contexto é a vara. A vara. Então, se eu acho que preciso da vara, será que eu tenho clima para orar antes? Aí vem a autoavaliação, né? É. Por que motivo você vai disciplinar seu filho? O que está movendo é o desejo do bem-estar dele no futuro ou é a ira? Da salvação deles ou é a ira? Exatamente. Que defeito, pastor Valdoni, dos pais mantém os filhos longe do arrependimento? Aquele espírito frio, sem interesse pela criança, não é? E às vezes corrigindo, como foi mencionado, com ira, isso traz uma frieza tão grande que os filhos eles não sentem o desejo do arrependimento. O que você achou? Para mim, esse estudo tem sido maravilhoso. O estudo desse livro ajudou a me dar norte para a educação das minhas filhas e eu espero que esteja sendo uma bênção para você também. Que Deus abençoe você no estudo do livro todo, não apenas dessa lição, mas estude o livro todo com a sua família, que isso seja motivo de salvação para os seus filhos. Um abraço, nos vemos no próximo programa.